Olá, seja bem-vindo ao Podcast Atual, mais uma plataforma do Jornal Atual. E hoje, nossa conversa vai ser com Herbert Silva. Ele, que é formado em jornalismo e marketing, é consultor e professor de marketing digital e CEO da Arca Consultoria. Atualmente, vem se dedicando a cursos online ensinando empreendedores a como usar o tráfego pago para impulsionar seus negócios. É isso, Herbert? É isso aí, pô, prazer, cara. Obrigado pelo convite. Agradecendo aí toda a audiência do Jornal Atual e agora das novas plataformas. E parabéns, o espaço está maravilhoso. Esse upgrade, essa atualização do jornal está sendo muito importante. Obrigado, Herbert. Obrigado mesmo, né? E você, a longa data, já vem atuando nesse ramo, nessa atividade online, né? Se eu não me engano, aí já são 2 décadas? Praticamente 2 décadas, né? Eu comecei mesmo eu comecei com o impresso ali, né, fazendo arte, depois para o web designer e a gente vai acompanhando, né, tudo que está acontecendo. Acho que daqui a alguns anos, se a gente conversar de novo, ou alguns meses já é inteligência artificial e assim vai, e acompanhando a evolução mesmo. Uhum. Mas lá na origem, eu estaria errado em afirmar que você faz parte daquela turma que é pioneira na questão online? Não, com certeza. Eu fui um dos pioneiros. Eu lembro que acho que um dos primeiros sites daqui da cidade foram desenvolvidos por mim. Foi um Uhum. dos pioneiros, sim. Você arriscaria dizer qual foi o primeiro site que você fez, O cara? primeiro foi. Ó, eu lembro que eu já fiz uma vez um layout para o Jornal Atual. Aham. É, na época, acho que o Pablo trabalhava fazendo a O Pablo diagramação. continua até hoje É? conosco na Ah, então. diagramação. Pois é, É. então eu lembro do Pablo. Sistema Cidade, alguns sites. O Duca, ela aí. Isso. Tem Mas o alguns Duca outros também. não seguiu, né, com o site, né? Ele tem, mas ele hoje usa outros caminhos, na verdade, É, né? Pra divulgar mais seu negócio. Mas, é. pô, eu lembro de. É porque antes, na verdade, eu era o único ponto de conexão com o empresário na internet. E eu Uhum. lembro que era a época que era tudo maravilhoso, porque tudo passava por mim. Aí quando surgiu a rede social, aí descentralizou um pouco mais. Orkut. Orkut, Mas o Orkut não tinha pretensão nenhuma de não de ser ser realmente. comercial, é. O Orkut até que nem tanto, mas quando entrou o Facebook mesmo, aí mudou. Porque aí eu Hum, lembro que todo mundo saiu criando páginas, na época era uma página, e aí começou a diminuir. Ao invés de ter um site, a galera preferia ter uma página, e, enfim. uhum, Aí fomos adaptando, na verdade. uhum. E desse meio tempo aí, essa coisa do então o Facebook ele veio mudar. Eu não tenho essa memória, tá? Eu tô trazendo esse Aham, raciocínio diante do que você acabou de me falar aqui. sim. Então o Facebook que deu esse pontapé nessa mudança de comportamento É. e daí as coisas foram se transformando. Eu não quero falar de IA ainda não, porque eu acho que a IA é Aham, algo que, né, sim. é o outro pontapé que acontece, tá acontecendo, enfim, daqui a pouco a gente entra na IA. Aham. Temporalmente, o Facebook chega, né, e vai revolucionando o nosso comportamento, né? Na verdade Aí foi. eu quero pegar o paralelo, você aí na tua Tá. atividade profissional, né? Você começa no marketing, Uhum. atuando ali no tradicional, né? Pensando em arte, produção, e Isso. aí você vai migrando, acompanhando essa evolução digital. É. Na verdade, até antes do Facebook vieram os blogs, que eu acabei esquecendo de citar, mas Uhum, porque pela primeira vez o blog deu a oportunidade para o público, porque o site era coisa assim, aquela coisa mais fria, né? Eu criei meu site, a empresa ia lá, me contratava. O blog dava uma oportunidade da pessoa conversar. Então, depois do blog veio. mas vagamente eu me recordo que Uhum. ainda assim não era popular. Tinha o Não, blog, é. estava disponível, Uhum. mas não era uma coisa que você via comumente, né? Como hoje está, hoje tá, É. todo mundo tem o seu, não um blog, né? Mas os A seus sua rede, canais, né? sim. Mas comparando, o blog ainda não era uma febre, né? Não. Na verdade, o que eu acho que fez vamos dizer assim, o Orkut morrer e o Facebook realmente se firmar foi por causa do mobile, né? Assim, porque antes, para você acessar o Orkut era computador, Lan House. Então, a Apple veio para revolucionar de vez, né? E quando surgiu, né, o iPhone, vamos dizer assim, foi o primeiro ali o smartphone, e depois surgiram os outros, aí o Facebook aproveitou a oportunidade, porque aí o usuário mais leigo mesmo, até a pessoa que não sabia usar o computador, ela conseguia com poucos toques ali fazer publicar uma foto e subindo. E aí foi a época que mais explodiu mesmo rede social para negócios.
Foi ali a primeira plataforma foi o Facebook. Uhum. Facebook, né? E hoje tá aí. Aí o O Facebook, mundo. depois daí, ele só foi comprando tudo que ele podia. Que eu acho que é a mesma coisa que o Google faz também, né? Então ele veio, o Facebook deu muito certo, juntou uma base de usuários enormes. E aí, quando surgiu o Instagram, no caso, né, uma rede, inclusive um dos brasileiros estava lá na criação. Engraçado, tanto do Facebook quanto do Instagram Do tinha Instagram brasileiro, não tô né? ligado, não. Do Facebook ficou notório, até virou filme, aquela Virou coisa filme, toda, né? Rodrigo, né? O nome do Eduardo. Eduardo, né? Tá, Sim. Que o cara é sumido, Bia. inclusive, né? Sumiu. E Né? também eu, com as ações que ele tem no Facebook, da Meta, eu com Agora, certeza do sumiria. Instagram. O Instagram tem um brasileiro. Não, tem até um filme, acho que é o clique de 1 bilhão, se eu não me engano, que conta um pouco da história dele, né? Era um grupo maior, não era só o brasileiro, como era no caso do Zuckerberg, mas tinha mais pessoas. E aí, quando o Instagram surgiu com aquela proposta de ser ali uma rede para publicar mesmo fotos, né? Porque surgiram os filtros, né? Acho que o grande diferencial do Instagram foi o filtro. Que qualquer coisa ficava bonito. Você publicava uma foto de um macarrão, colocava Aham. um filtro, ficava bonito. E aí a Meta enxergou, na época não era Meta, Sim. Facebook enxergou, foi lá, comprou. E hoje o Instagram ele virou essa plataforma que engloba tudo, né? Tem os stories ali, que também era uma ideia de uma outra rede que ele absorveu. Os Reels, né, que veio também uma ideia do TikTok, ele absorveu. E hoje, assim, falar de rede social é impossível sem falar de Facebook, de Instagram, entendeu? Uhum. Pois é. E as coisas estão muito dinâmicas, né? Eu tento acompanhar, eu confesso. Não consigo, não, né? É. Não sei se é porque eu tô naquela fase do 50 plus, né? De Aham. idade, né? 50 e mais alguma coisa, né? Eu sei que tem surgido novas redes sociais, já que a gente tá nessa vibe da conversa, Aham. que vem com o objetivo de abocanhar o espaço que já está consolidado para mim, né? Sim. Ou não, né? Porque tá tão dinâmico É. que um desvio que seja, tanto do Face, tanto do Instagram, que é meta, né? Pode dar espaço para outros surgirem, né? É. O que hoje acontece com a Meta é que ela, é o que eu falei, ela tem uma base de usuários muito grandes, então ela consegue comprar e implementar as funções. E aí, comercialmente, nenhuma ainda consegue desbancar hoje as redes da Meta. Mas o TikTok hoje, no público mais jovem, ele é disparado, mais acessado. É porque é uma mudança de comportamento também, né? O jovem hoje, mais jovem, tipo a galera dos 15 anos, 16 anos, não é uma galera tão ativa publicando fotos. Então, eles preferem esses vídeos curtinhos mesmo e é uma outra Uma pegada. coisa interessante, todo mundo fala isso. TikTok é para o público jovem. No meu, eu me utilizando como exemplo, né? Eu me adaptei mais ao TikTok do que às outras redes sociais. Entendi. Inicialmente, o Facebook eu usava mais, eu usava bastante. Como eu não sou daquele que fica publicando, né? Eu não sou Sei. do tipo que acorda, dou bom dia, boto foto e tem Aham. gente que coloca do que tá comendo, do que tá fazendo. Sim. Enfim, não sou dessa vibe. Eu gosto de consumir, de assistir, né? E me encontrei no TikTok. Aí tem aquela coisa do algoritmo, né? Que vai vendo o que você gosta e o que você curte. É. E hoje, se parar, vou no TikTok e eu tô consumindo coisas que tem a ver comigo ali, né? É. Com aquelas coisas que eu não sabia que É. acabo buscando, É por causa da né? proposta. Por que que o TikTok foi, acho que, a única rede que conseguiu, vamos dizer assim, bater de frente ou criar alguma frente diante das redes da Meta? Porque a proposta do TikTok é ser uma rede de. Eles chamam que a proposta deles é ser uma rede de entretenimento e informação. A proposta do Instagram é muito simples. Eu sigo o Marcelo, eu sigo o Kleber, eu sigo o Renato. E aí eu começo a ver as coisas que vocês publicam e é legal, né? Então eu fico meio que numa bolha. O TikTok não, ele falou assim, ó, eu quero que entregar assuntos que a pessoa goste, independente se ela siga ou não. Por isso que você se identificou, porque eu acho que você tem a mente muito parecida com a minha. Você gosta de informação, você gosta de conteúdo. Uhum. E é um tipo de conteúdo ali dentro que ele é feito pelo usuário de uma forma dinâmica, né? Diferente do YouTube, que também é uma rede muito boa de informação,
Mas ali o cara entrega um conteúdo de história, por exemplo. Às vezes você entra em canais de história, o cara está contando a história de uma guerra em 1 minuto e meio. Sim, Uhum. com cenas, com uma coisa muito estruturada. Inclusive, eu lembro que você entrevistou um professor aqui de matemática, se eu não me engano, né? Também. Que, pô, o cara é Uhum. gigante no TikTok por causa disso, porque Uhum. ele tem uma galera que segue ele, que segue não, que acompanha os conteúdos dele, e não necessariamente ele precisa, como você falou, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e parecer como é no Instagram, que o cara tem que estar ali sempre com uma vida muito em dia, né? É. Então, acho que o TikTok, ele veio com essa pegada, só que é o que eu disse, né? O Instagram, ele viu isso, enxergou, então ele falou assim, vamos pegar essa função e vamos implementar aqui o que chama de Reels, né? Uhum. Não é a mesma coisa, nem de longe é a mesma coisa, mas comercialmente, como o Instagram é mais forte e os grandes players recebem, né, são patrocinados para produzir conteúdos ali, então é difícil hoje do TikTok ter uma força comercial muito forte como tem o Instagram, né? Então acaba sendo isso, eu acho, um ponto. Então, vamos entrar na questão agora da tua atividade hoje, que é orientar os empresários, né? Sim. Então, o Instagram hoje é, vamos dizer assim, um canal para alavancar negócios? Ele Seria? é o primeiro passo. Hoje é impossível você pensar. Aliás, não vou dizer impossível, né? Vamos tentar dividir aqui negócios e negócios. Por exemplo, os negócios, a gente atende muito médico, por exemplo, né? Tem alguns tipos de especialidade médica que ela nem obrigatoriamente não precisaria de Instagram. Ela pode ter um Google ali, que, por exemplo, um oftalmologista, alguns médicos que você busca com mais emergência, assim, você vai no Google primeiro, né? Você vai lá, ortopedia, por exemplo, coisas do tipo. E vai do perfil do profissional. Por exemplo, tem profissionais que gostam. Eu quero ter um Instagram. Então você se prepara que você vai ter que gravar vídeos, você vai ter que fazer fotos, você vai ter que interagir, se mostrar um pouco mais. Se você não gosta, Google. Google é o melhor caminho, porque a pessoa pesquisou ali, você aparece em primeiro, clicou, te ligou, fechou a consulta, fechou. Então, só que para pequenos negócios, principalmente quem está começando, que não tem um investimento, o Instagram é a vitrine, é a base. Alimentação, gastronomia, turismo, moda, beleza. É impossível hoje viver sem ter uma conta no Instagram. Hum, legal, é bom saber disso, mas uma coisa que no meio do caminho, a gente é da comunicação, eu percebi e também já ouvi muitos marqueteiros, vamos assim dizer, Uhum. afirmar que ainda que você esteja, e é necessário que esteja nas redes sociais, é fundamental que você tenha um site, né? Porque você é Sim, dono do teu site. sim, Ali você se posiciona, ali você se, vamos dizer, expõe o que você tem a oferecer de produto ou serviço da forma que você acha que é melhor para fazer isso. sim. Enquanto que você não é dono da tua rede do Instagram, do Face, Uhum. qualquer uma outra, né? Eles estão É, sempre mudando regra e sim. sempre faz isso em favor deles, né? Nunca É, em nosso favor, né? eu tenho até um vídeo bem antigo, não sei se eu já arquivei no meu YouTube, mas com certeza ele tem mais de 10 anos, que eu tenho, o título do vídeo é Não Construa Sua Empresa num Terreno Alugado. É Uhum, bem antigo esse vídeo que eu falo exatamente isso. O Instagram, como eu disse, ele é uma vitrine, mas você não pode parar ali. Você tem que ter o seu ambiente, até mesmo para você conseguir conversar com o cliente. O Instagram hoje, eu recomendo que o empresário ele tenha para colocar ali pequenas doses do seu trabalho, mas se a pessoa falar assim, eu quero saber mais, vamos pegar um exemplo, até mesmo dessa questão de um médico, dermatologista, eu quero saber mais sobre esse tipo de tratamento. Ele tem que ter um botão, ele tem que levar o cara pro tem o site tradicional, mas hoje também surgiu um negócio chamado landing page, né? Que é um site de página única. Que ao invés de você ter vários links, você tem uma página só para cada serviço ou para cada tratamento que você ofereça. E aí, dentro dessa página, tem todas as informações. Ali, a pessoa já saiu do ambiente da meta. Então, é mais fácil de você persuadir, é mais fácil de você controlar. E é mais fácil depois de fazer o que a gente chama de remarketing, porque esses sites têm ali um rastreador, vamos dizer assim, né, a grosso modo, que toda vez que alguém visitou, igual, por exemplo, a página de vocês têm o Instagram, onde vocês compartilham ali, vamos dizer assim, as matérias, os títulos mais
vai ter o público que vai querer ler. Sobre e vai ter essa que ir no landing site. page, ela tá ligado ao site ou realmente está suspensa na nuvem? Como é que é isso? Não, ela tá ligada ao site, só que em alguns casos você escolhe não colocar nenhum botão de saída, né? Como se fosse assim, o site eu entrei lá, aí vamos dizer que eu tô vendo sobre o iPhone, né? Igual a Apple faz. Mas aí eu não queria mais ver sobre o iPhone, eu quero clicar em outro botão para ver sobre outro produto. A landing page, ela geralmente não oferece isso. Ela oferece um site que não tem opção de você sair e ali você tem todas as informações. O único botão que vai ter ali ou é de comprar ou é de entrar em contato, que isso é muito assertivo. Pegar um exemplo também de um tratamento. Assinatura. Vamos dizer que você estivesse falando sobre a assinatura do jornal, a versão online. Você, ao invés de levar a pessoa para o site, você criaria uma landing page. E aí, nessa landing page, estaria todas as informações sobre a assinatura, de repente, depoimento de pessoas que já são assinantes, exemplos de como a pessoa vai receber, como ela vai navegar. E lá no final da landing page tem um botão, assine agora. Então, Deu um isso bom seria uma landing exemplo, eu acho page. que ficou bem claro para mim. Então ali já é você fez a escolha, né? E você já vai então para entender melhor aquilo que você escolheu. E Isso. ali você então a empresa vai apresentar em detalhes para poder convencer você a dar o clique final naquela compra, né? Isso aí. Quem faz uma união muito boa entre landing page e site é a Amazon. A Amazon, ela é sensacional. Por exemplo, se você entrar no site da Amazon, tá lá, por exemplo, você quer comprar uma Alexa, né? Uma Echo Dot. Você clica, quando você entra lá, ele é um e-commerce aparentemente normal, mas quando você rola para baixo, você vê uma série de informações. Tem uma foto dela em cima da cabeceira e uma pessoa pedindo para apagar a luz, para acender a luz. Então você faz uma imersão ali no produto e no final tem lá um botão para você Eu não sei comprar. não, hein? Eu acho que não é bem desse jeito. Eu fui tentar comprar uma Aham. Alexa dia desses Ah, na Amazon e só me confundiu, porque eu ah, entrei e daqui a pouco tinha a opção de uma segunda, uma terceira, uma quarta, e eu entendi. saí sem saber qual que eu iria comprar. Entendi. Daí, Talvez esse fator comparação tenha te confundido, porque aham, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eles tentam te vender sempre o upgrade. sim, Só que talvez não tenha ficado muito claro, né? sim. Qual É, era a melhor opção para você ali. eu não estava Entendi. disposto a pagar muito caro, que existem, né, Sim. daquelas que passam dos 1.000, 2.000 e É. tal, né? Aham. E eu entrei numa faixa de, vamos dizer, de R$ 500, mas Sim. tinha uma por mais 80, né? Você pagaria, mas aí pô, o que tem essa de mais 80? Aí fui buscar. Aí eu gastei muito tempo ali para poder tentar Entendi. entender o que era diferente. Não descobria e Aham. saí brabo dali Entendi. e acabei Eles não têm. comprando, né? Entendi. Uhum. Eles têm uma opção lá que você pode comprar na primeira dobra de tela. Talvez essa questão de você ter ido para baixo pode ter te dado mais Foi isso que opções. aconteceu, né? Pois é, então, essa é um exemplo que eu citei que é exatamente isso. É landing page misturada com e-commerce. Se fosse uma landing page pura, não Como teria aquela do isso. exemplo que você colocou É, da assinatura, que ficou bem, isso aí. bem nítido para mim ali a forma, É, isso né? aí. O e-commerce ele tem esses prós e Uhum, contras aí mesmo. uhum. Aí, você hoje se especializou em ensinar o empreendedor a como impulsionar o seu negócio na internet, né? Isso. É porque. É, Ah, como as coisas estão muito dinâmicas, né? Eu fico imaginando, pô, você precisa estar atento a tudo, né, cara? Eu tenho uma referência no mundo digital que é Guilherme Ravache. Não sei se você já ouviu falar dele. não. É um jornalista, ele fala para o público jornalista, não Uhum. só, né, mas acaba falando muito para. E, e com isso, eu imagino que também ele deve falar para outro público, afinal de contas, que ele vem ele falando de coisas novas, né? E tal. É, eu uso como referência. Ele está sempre antenado, ele consegue ter acesso às grandes empresas por conta de ser jornalista atuante, né? Você também é jornalista, mas não tem a mesma atuação que ele vive da profissão de jornalista. Vamos lá. Então ele vai beber da fonte, né? Vai lá buscar informação. E você, cara, como é que você vai buscar essas informações, ter acesso a elas? Porque você hoje, agora a gente está conversando aqui, já de repente a meta já mudou alguma coisa lá, né? E Entendi. como é que você vai ter acesso a essa informação e como é que você vai acionar aquele teu aluno e falar assim, opa, peraí, né?
já mudou. Aquilo que eu te falei ontem, agora você tem esse adicional aqui. Você faz essa manutenção com aquela turma que você já Faço. trabalhou? Por isso que hoje, cada vez mais os cursos estão migrando de um curso vitalício que você compra e é seu, para assinaturas que são ou mensais ou anuais. No nosso Legal. lá é sempre anual. E como que eu tenho acesso a essas informações? De várias maneiras. A primeira delas é porque, como eu sou ainda CEO da Arca, a Arca ela presta serviço para empresas que investem muito. Então, quando eu pego um exemplo, hoje a gente presta serviço para 2 das maiores construtoras hoje do Brasil, uma delas, dentro do segmento delas. Uma delas é a Direcional Engenharia, que constrói e investe milhões de reais em tráfego. E aqui no Rio, uma das empresas que presta serviço somos nós. Então, assim, quando você investe, sei lá, 100 mil reais por mês, por exemplo, você já tem diretamente um consultor da Meta dedicado a você ali. E aí você tem informações que em nenhum outro lugar você consegue. Segundo, você vê muito dinheiro sendo gasto ali, te dá te dá um privilégio muito grande para você chegar para um pequeno que às vezes fala assim, mas me orientaram a fazer isso, isso e isso. Cara, não vai funcionar, entendeu? E eu faço também hoje treinamento corporativo, que também me faz conseguir ter grandes acessos a essas empresas também. E evento. Hoje eu vim mesmo de um evento na semana retrasada que teve na Barra da Tijuca, chamado X-Business. E aí tem grupos lá dentro que você paga às vezes. Esses eventos você paga, por exemplo, 100 reais no ingresso, 200 no outro e 500 no outro. E aí esse você pagava tipo 2 mil reais, você tinha acesso a um grupo lá exclusivo de caras que investem muito nesses eventos também. Você descobre coisas, porque tá todo mundo investindo em tráfego. Aí você chega para um cara que tá investindo mais que você e se pergunta, cara, o que você tá fazendo, cara? Cara, isso tá funcionando, isso não tá. Agora mesmo a Meta implementou uma ferramenta lá. Antes de você segmentava o público que você queria alcançar. Você ia lá assim, vamos lá que você quer divulgar o jornal. Aí você escolhia lá, eu quero divulgar para Itaguaí, mais X quilômetros. Eu quero pessoas que se interessam nisso, nisso, nisso. Você fazia isso, né? Agora a Meta criou uma opção lá dentro que ela fala assim, deixa que eu escolho para você quem é o público desse vídeo. Você fala assim, pô, mas como? Boa pergunta, mas Por quê? como? A Meta ouve o vídeo, você viu que cada vez mais a gente tem ferramentas que transformam áudio em texto. Tá. A Meta tem isso. Então, se eu subir um vídeo lá falando assim, atenção você que é de Itaguaí, tem uma empresa e quer impulsionar suas vendas. A Meta leu o que eu falei, Sim. então ela vai lá, cruza as informações e fala assim, bem, ele está procurando alguém que trabalhe com vendas e que seja de Itaguaí. Então, o que ela faz? Ela já vai lá na base dela, sem você selecionar nada de público. Ela já vai entender quem é a pessoa. Então, ela já te dá 2 opções para o empresário. A primeira, você seleciona o público que você quer. Segundo, eu encontro. Aí, como eu sei disso testando? A gente fez uma campanha agora para Direcional mesmo, que a gente investiu muito, mas muito dinheiro mesmo. E assim, a gente percebeu que a ferramenta, por conta própria, ela encontrou muito mais o público. Por quê? Lá trabalha com imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Às vezes você tá um casal ali que tá noivo ou que tá só namorando que o cara nunca pesquisou nada sobre apartamento. Mas a Meta já identificou pelo perfil, pelas coisas que interagem. Um compartilha vídeo com o outro no direct, então a Meta entende isso. Vai lá e fala Mas assim... agora, junho, dia 12, foi dia dos namorados, aí já colocam lá as fotos, já É, faz a leitura lá de que eles foram no restaurante e tal, fizeram um vinho. isso aí. Então a Meta sabe. Então ela vai lá e começa a mostrar pro cara. Aí o cara fala assim, cara, não é possível, meu aparelho me ouviu. Eu tava pensando em casar, pensando em noivar. Não, a ferramenta identificou padrões Mas e tem esse mostrou. negócio do ouvir mesmo, não tem? Tem, mas ninguém nunca vai admitir. Então eu acho que tem, mas não do jeito como as pessoas É pior? imaginam. É pior. Não, eu acho que é assim. A teoria da conspiração. É igual a Alexa, que a gente citou aqui. Eu acho que tem lá palavras que, vamos lá, transcreve tudo que você fala, de repente. Mas tem algumas palavras que, quando elas são faladas, aí acende um algoritmo lá para salvar aquele tipo de conversa. É aquilo, não é que tem um indiano escutando o que você tá falando e transcrevendo. O algoritmo pega a palavra-chave e depois te oferece. Isso aí. Tem um filme chamado, se eu não me O engano... Dilema das Redes.
Você já assistiu? Já, mas tem um outro chamado, se não me engano, acho que é Kimi o nome. É uma moça que ela ouve, é como se ela trabalhasse na Amazon, é mais ou menos essa Eu a acho que eu ideia. assisti esse daí também. Que ela fica ouvindo, e aí a Alexa dela lá pegou um assassinato, por exemplo, né? Uhum. E aí ela detectou que foi uma cena, foram gritos, foram uma situação de perigo, e aí ela tem que ouvir manualmente, vamos dizer assim, né? O que foi aquele diálogo. E ela descobre que foi um crime, que foi. Enfim, então eu acho que é isso. Tem sensores lá que, para cada palavra, talvez, para cada situação, a parada pega. Mas eu acho assim que nem. Eu acho que o que a gente está falando está lá dentro do dilema das redes, né? Sim. Dilema. Como é que é? Dilema das redes, no plural, né? É onde ele aborda que realmente eles fizeram a questão da. Como é que eles. O nome correto mesmo? O algoritmo. Trabalham o algoritmo de várias formas, mas sempre para poder emburrecer você, né? Se você. Sim. Na verdade, não te dá espaço para você pensar fora da caixa, né? De alguma forma. Aliás, é mais do que a gente está falando, na verdade. Eu tô trazendo aqui o filme que eu assisti há muitos anos, talvez 2018 ou 2019, que eu assisti esse filme, que é um documentário, na verdade, né? Onde ele pega. Como é que eles falam? Eles analisam, né, o que você busca, as suas pesquisas, e começam a entregar a partir dali somente aquilo que você já pesquisou. Sim. Né? Então, na verdade, emburrecem você, né? Te faz. Até fala que naquela ocasião foi quando surgiu a questão do terraplanismo, né? Da questão de as pessoas começaram a acreditar que a Terra é plana, e até hoje acreditam que a Terra é plana, né? Porque ela começou, quando a pesquisar isso, né, e só aparecer afirmações de que a Terra é plana, a Terra é plana, a ponto de fazer com que elas tomassem como verdade aquilo. Né? Acho que tudo começa a fazer sentido quando você vê várias vezes em todos os lugares, validações, e aí é isso que acontece. Tanto que falam que o TikTok, se você abrir o TikTok em outro país, ele é diferente do que você abrir aqui no Brasil. No Brasil, a galera detectou que a gente gosta de piada, meme, e aí o TikTok vai só mostrando meio que isso para a pessoa, né? Então, mas eu acho que a rede hoje, ela tem... Isso confirma o que eu falei no início do TikTok, né? Que ele vai me entregando as coisas que eu quero ver, né? Sim, e às vezes vai a pessoa... emborrecendo, na verdade, né? mas aí que tá. Ou não vai te dando novas experiências, não permite que você tenha experiências diferentes, né? Mas, por exemplo, também tem... Às vezes tem a ver com o que a pessoa mais consome, né? Às vezes ela pode até te emburrecer, mas a pessoa às vezes só pesquisa isso. Às vezes ela só pesquisa futilidade também, desculpa, né? mas talvez não seja emburrecer a questão, né? Ela não te abre os horizontes, não permite abrir os horizontes para você ter novos conhecimentos, né? Sim. Entendeu? De você buscar novas experiências, né? A gente que gosta de jornalismo, perguntar, eu não sei se você é assim, qualquer lugar que eu chego, eu gosto de praticamente entrevistar a pessoa, principalmente em lugar turístico. Você tá ali, você vai comprar um negócio, eu gosto de perguntar para o caixa do mercado como funcionam as coisas ali naquela cidade, o guardador de carro, enfim. E você percebe que realmente existe um outro mundo, né? Um outro universo que se você só olhar turisticamente ali ou só olhar dentro dos algoritmos, você não encontra. Mas eu acho que a grande questão é que hoje a Meta, que é, vamos dizer assim, a maior, ela tem mais informações de nós do que o que a gente imagina. E às vezes não é só pela questão de ouvir ou não ouvir, é pela localização, pelas conversas no WhatsApp, que eles nunca vão admitir isso, mas você acha que a Meta compraria o WhatsApp como comprou para deixar ali, a gente usar de graça? Não. Então ela sabe que o que você compartilha com os outros amigos, o que você mais fala, e ela vai usar isso contra você, não tem jeito. Só que como eu trabalho com isso, eu perdi o medo, assim, eu falo, cara, que o algoritmo me mostre mesmo que eu... para mim, me poupa um trabalho, entendeu? Na verdade, para você, quem usa a ferramenta que você usa, aquilo ali é uma mão na roda, né? Porque... Vai facilitar, né, a tua entrega, né? E para o empresário, né? Por isso que eu sempre digo para o empresário, faça tráfego pago, porque é a Meta falando para você assim, ó, eu tenho aqui essa base de usuários que eu sei os gostos dele. Então, se você anuncia uma pizza, eu sei para quem mostrar a pizza tal hora da noite que vai dar certo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho a sorte de ter o Kleber para me ajudar nessa questão do tráfego e tal. E confesso que até
há bem pouco tempo eu não usava desse meio, porque eu ainda estava na minha mente lá atrás que você, né, o orgânico ajudava. Uhum. E por ser um jornal que, né, a minha achava que era meio que uma obrigação deles de entregar, e enfim, estão nem Uhum. aí. Eles não estão nem aí, É. né? Não tem aquela obrigação social, acho, né? Eu imaginava que eles deveriam ter. Então, agora que a gente está começando a ter experiências, e no YouTube a gente investiu mais por conta do podcast, e aí eu percebi o resultado. Eu tenho pouca experiência, né, no impulsionamento, e no YouTube é menos ainda, né? Eu vou para o Facebook. A última vez que eu fui fazer, eu, Marcelo, fui fazer de fato um posicionamento no Facebook, ele delimitou em área espacial. Até quantos quilômetros você quer que seja atingido esse anúncio que você vai fazer. Aí eu não lembro se o mínimo foi 20 quilômetros. Uhum. Foi uma coisa assim. Aí é um raio, né? Faz um Sim. círculo e determina aquele raio. Aí você, na conversa que a gente teve aqui, está tendo, você já sinalizou que isso mudou, então. Não é mais o raio, já é o comportamento, mas ainda. Ou, perdão, você não falou que não é o raio, você falou que é o comportamento. Mas ainda assim está atrelado a esse raio, ou essa curva mudou? Ela já não é mais assim determinada por um círculo. Entendi. Ela pode ser diferente. Como é que está Não, isso? na verdade. Que aí, assim, vamos pegar a gente. Uhum. A gente está aqui no sul, tá o mar, né? Então, nesse raio, ele está comprometido, né? Porque não Entendi. vai. O pescador vai estar sem internet, né? Aham. Na verdade, como funciona hoje? E o que você tocou é um ponto muito interessante, que eu sempre divido, né? Você citou uma questão muito importante, que é o empresário não conseguir se adaptar ou acompanhar essa evolução. E eu digo que ele não precisa se ele souber as bases do que é. Por isso que eu falo, para todo mundo, eu falo assim, ó, marketing é uma coisa, ferramenta é outra. Então, para tudo existe a parte estratégica e existe a parte operacional. O tráfego ele é uma ferramenta de quê? De marketing. É uma ferramenta usada pelo marketing. Então, se o empresário ele entender a importância e ele entender de marketing para o negócio dele, ele pode pegar alguém que vai fazer ali o operacional da ferramenta, ou ele pode entender a ferramenta de maneira, os recursos dela. Então, hoje, como funciona o tráfego pago? Quando você vai criar um anúncio, ou você vai impulsionar uma publicação, você tem alguns níveis de segmentação. Primeiro nível é localização. A localização, o que você fez ali é tipo um atalho, é uma ferramenta para o cliente final que eles criaram ali que vai por raio para ser mais didático. Mas hoje, quando você vai fazer um anúncio mesmo pela plataforma, que é o que eu ensino lá, não tem esse limite. Você pode anunciar, por exemplo, para fora do Brasil. Se você quiser, eu quero anunciar para Portugal, porque eu tenho pretensões em fazer meu negócio girar lá, você pode anunciar para Portugal, para o mundo todo, ou para uma cidade, para um estado todo, que é o como hoje eu faço as minhas propagandas, E eu por um faço a nível bairro? Brasil. Se eu quiser fazer no bairro do Engenho. Dá também, você consegue. Não é tão assertiva quanto é para uma cidade. Que não é assertiva, é porque você vai colocar aquele raio ali, ele vai pegar pessoas que moram e que frequentam ali. Mas funciona, funciona. Se você. Eu já vi pessoas, tem uma estratégia que a gente ensina lá, que é uma estratégia, a gente chama de dominação de território. Vamos lá, você tem uma pizzaria no bairro do Engenho. Aí você fala assim: eu quero anunciar a 1 quilômetro só da minha pizzaria. Uhum. Você pode ficar ali fazendo. Aí tem um indicador lá que diz qual é a frequência que o seu anúncio apareceu para a pessoa. Porque a gente tem Isso pesquisas que chama-se dizem. impressão, né? Impressão. Tem pesquisas que dizem que a pessoa só presta atenção no seu anúncio depois da terceira vez que ela assiste. Então o empresário, às vezes, ele usou Isso é ali. bom, né? 3 vezes, opa, tá aqui. É bom, mas a maioria dos empresários nem chega nesse ponto. Por quê? Ele Por quê? anuncia nível bairro e ele bota R$ 10 por dia. Aí vamos dizer que está custando lá, você falou impressão, né? O termo técnico impressão. E existe uma ferramenta lá chamada CPM, que é o custo por 1.000 impressões. Uhum. Se ele está pagando R$ 20 para aparecer para 1.000 pessoas e ele está investindo R$ 10, ele vai aparecer para 500 pessoas só. Das 500 pessoas que apareceu, cara, ninguém prestou atenção no anúncio. E aí ele fala, pô, não deu resultado. Então, ele pode pegar 1 quilômetro e colocar dinheiro ali e ficar uma semana
Aí o anúncio mostra lá, ó, apareceu 4 vezes para a mesma pessoa. Aí ele vai começar a ver retorno disso, porque ele vai falar assim, cara, não é possível. Apareceu aqui, ó, pizza quentinha. Entre 7 e 23 horas está aparecendo esse anúncio de pizza. Como você falou, né? A chance, né? Você citou o exemplo de mostrar só aquilo. Imagina, cara, aí você viu ali rapidinho um anúncio, foi no banheiro, bebeu uma água, foi na cozinha, depois você fala assim, o que a gente vai comer hoje? Você fala com a sua esposa. Ela fala assim, não sei. No sabadão você fala assim, cara, vamos pedir uma pizza? Você nem sabe por que você falou isso, mas foi aquele anúncio ali que apareceu sutilmente. Pode ser um anúncio, pode ser um depoimento. Então, esse é o primeiro nível de segmentação, localização. Segundo, faixa etária. Tem como segmentar por idade ali. Terceiro, gênero. Aí agora entra esses outros itens que eu falei, que são comportamentos. Se a pessoa ela curtiu páginas relacionadas a comida, bebida, se ela interagiu com alguma publicação, se ela segue, se ela viajou frequentemente, que é um hábito que a gente usa muito para divulgar produtos de alto padrão. Se a pessoa fez uma viagem internacional, a Meta sabe, né? Você foi lá, chegou lá em Orlando. Pô, você vai fazer um check-in, ou o seu celular vai se conectar com a rede de lá. Então, todos esses recursos, a Meta pega, armazena e depois você usa isso para divulgar teu negócio. Então, tem muito recurso ali dentro. Mas, basicamente, o que o empresário tem que enxergar? Mas se você Como fizer isso, mostrar isso? comigo, na hora, eu sou teu aluno, se você fizer, Marcelo, tem todas essas variantes, eu vou pirar no cabeção, velho. Como é que você faz para poder botar uma régua, Aham. né, e chegar pro cara lá e assim, poxa, aqui, o caminho é esse. Como é que Aham. você já é um marqueteiro, já, se tudo tá aí na cachola e tal, Aham. ou você faz isso daí, entrega tudo pro cara, assim, Depende. abre o leque e vai. Não, aí que tá. Eu citei todas essas opções, mas vamos pegar um exemplo. Hoje, que é a maioria dos meus alunos. São alunos que têm negócios que não precisam não precisam de todas essas segmentações. Vou dar um exemplo, vou pegar um exemplo de uma pizzaria de novo. Uma pizzaria que quer fazer um anúncio, ela não precisa, porque vamos lá, quem é o público-alvo de uma pizzaria? Não tem como você ficar tendo muito critério, é empresário, é cliente. Não. Você tá trazendo um exemplo que eu acho que não tem classe social, não, Exatamente. né? Porque vai atingir todo mundo, cara, todo mundo. Exatamente. Porque vamos, de boa, assim, se você não tá numa situação que hoje não tá legal, você vai numa marguerita, vai numa mussarela, né? Pô, se o negócio foi bom, foi bacana, pede uma de camarão, né? Eu acho Aham. que é legal da pizza é isso, você consegue, né? Exatamente. Tá. Mas e é isso que eu tô falando. Então, quando esse cara vai fazer um anúncio lá dentro, ele só precisa saber o básico. E como eu faço para ensinar e para a pessoa conseguir aprender? Primeiro, porque eu sempre tive muita facilidade em explicar. E sempre quando eu faço algum treinamento, eu dou passo a passo. Então, assim, ó, vamos lá, passo 1, é isso aqui, passo 2, isso aqui, passo 3, isso aqui. Tem uma aula lá, que é a aula onde eu ensino a criar de fato o anúncio, que o aluno, em 5 minutos, ele consegue seguir um passo a passo e executar Qual essa seria a parte. atenção maior que nós temos que ter? Eu já estou me colocando na condição de aluno, seu, né? Aham. Na hora que for fazer o impulsionamento. Que eu estou lembrando que tem também uma outra sigla, é a CTR, né? Sim. O que é CTR O mesmo? CTR é a taxa de pessoas que fazem alguma ação, que clicam, basicamente, né? Que é ali que é quantificado, né? O quanto você vai pagar, não é? Não, o Não? quanto você paga é no CPM. É CPM? É o CPM. Aham. Basicamente, você tem ali 3 métricas principais. A primeira delas é essa, o CPM, que é quanto custa, porque é um leilão mesmo, né? A meta, como que ela faz? Não sei se o pessoal já teve essa curiosidade. Você anuncia, aqui em Itaguaí, por exemplo. Mas a Casa de Bahia também, sei lá, a Magalu também. Então, como que a Meta faz para mostrar todo mundo e ao mesmo tempo não... Então, ela cria um leilão ali. Então, se você está investindo R$ 10 por dia, você está numa faixa de leilão de R$ 10 por dia. A outra está investindo 1.000, ela está em outra faixa. Então, o que faz diferença em si? A qualidade do anúncio. E é aí que onde entra porque o meu curso ou a pessoa, o Desculpa, empresário mas aprender... o que vai qualificar a qualidade do anúncio? O que
o que vai transformar aquilo em qualidade? Como é que é essa questão da qualidade? Então, a Meta, pensa o seguinte, a Meta ela tem dois clientes, certo? Ela tem a empresa, que é o cliente pagante, Certo? e tem o usuário final, que é o cliente não pagante. Mas que na balança, o não pagante para eles é mais importante, porque sem o não pagante não tem o pagante. Então, como ela classifica se um anúncio é bom ou ruim? À medida com que o usuário interage com aquele anúncio, Ou seja, o consumidor. o consumidor. Ele Então, a ele consumiu Magalu, o anúncio, é, né? se ele Se ele consumiu, interagiu, se ele não pulou. Por isso que você vê hoje marcas que pegam um influenciador ou pegam o cliente final. Não sei se você já viu no TikTok, tem muito isso. Um cliente final mesmo. Vamos lá, você gosta muito de... sei lá, não sei se você quer... Fala um hobby aí seu, uma coisa... cerveja, adoro cerveja. Você adora cerveja. Vamos lá que uma marca de cerveja, ela quer fazer uma campanha online. Ao invés de muitas vezes contratar um influenciador famoso ou um artista, ela vai pegar e vai lançar um desafio. Fala assim, ó, todo mundo que bebe a nossa cerveja faz um vídeo. E aí você pega lá, pô, faz um brinde com a câmera. Ela vai pegar esse vídeo e ela vai patrocinar esse vídeo. Aí você fala assim, pô, mas por quê? Porque isso vai gerar mais conexão com o público. O cara vai ver que você está num bar ou você está na tua casa, não tem uma iluminação profissional, não tem. E o cara vai falar, cara, é assim que eu bebo cerveja. Tá Sim. entendendo? Então, isso classifica você como... Você tem a própria Magalu, se você olhar lá, ela tem muitos anúncios que são construídos pelo usuário mesmo, que ela paga alguém ou que ela manda um brinde para alguém fazer. Então, isso que classifica a qualidade de um anúncio, entendeu? Ou seja, é a entrega. Né? É a entrega. Aí você lá atrás me falou que você tem um cliente que bota uma fortuna, né, para atingir o seu público lá. E vamos pegar um outro que bota R$ 10 por dia, como você colocou, por mês. É lógico que quem bota muito vai ter um retorno maior, né? Sim. Mas o resultado é muito diferente. É diferente, né? Aliás, não é diferente. O resultado é resultado, né? Sim. Como é que é isso? Costumo dizer que vai da capacidade de atendimento. Vou pegar um exemplo dessa imobiliária. É uma imobiliária que todos os dias chega a receber ali entre 1.000 a 1.500 contatos. Por quê? Porque existe uma estrutura enorme para atender. Já a gente atende uma clínica que recebe 5, por exemplo. 5 potenciais. A gente chama de lead, né? Não sei se é o termo. Sim. Eles recebem 5 leads por dia. Porque tem uma secretária que fica ali no computador, ela recebe os 5 leads e aí a taxa de conversão é maior, ela consegue dar conta de atender. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que você tinha perguntado, não? É mais ou menos isso. Mas vamos desenvolver um pouco pegando essa deixa aí. O quanto custou para essa clínica ter 5 leads e o quanto custou para que a imobiliária tivesse 1.000 leads, o resultado de ambos, qual que ficou mais custoso? Às vezes o custo é igual. O custo por lead, né? Se for dividir na fração. Exatamente. Exemplo, essa empresa, vamos supor que ela colocou R$1.000 e gerou 1.000 leads. Então, o lead saiu a R$1. A outra que investiu 10, às vezes corre até o risco do lead ser um pouquinho mais caro. Por quê? Porque o volume que a Meta vai alcançar para conseguir encontrar o público é menor. Então, às vezes é mais fácil você, em 1 milhão de pessoas, encontrar 100 mil do que em 1.000 pessoas você encontrar, vamos dizer assim, 100. Entendeu? Então, aí, a o teu amostragem papel, é maior. você que está... aliás, eu vou desenvolver, porque a pergunta, de repente, eu esteja fazendo ela... já que eu não conheço, eu posso me permitir de fazer a pergunta errada. Ou vou pegar um subsídiozinho para poder melhorar a minha pergunta. Tá. Você acompanha quando as pessoas estão investindo, né, nesse posicionamento? Eu acompanho, no caso, quem em si? Viu? Talvez a pergunta não... Se eu preciso de um subsídio a mais. Tem clientes que você mesmo faz o posicionamento, não faz? Sim, pela empresa. Tá, então é nesse que eu vou entrar na pergunta. Tá. E você acompanha ali o resultado, né? E quando você vê que o lead está começando a ficar
alto, né, o custo dele, você interfere? E quando você interfere, qual é a manobra que você faz? Então, como empresa, por isso que a gente... Deixa eu só fazer um pano de fundo aqui antes. Por que a gente criou o curso? Porque as empresas que investem, vou pegar um número mesmo aqui, menos de R$ 1.000 por mês, não faz sentido, eu defendo isso, não faz sentido ela ter um gestor, a menos que ela tenha outras coisas envolvidas, um outro financeiro. Mas vamos dizer um exemplo, pegar uma pizzaria que ela tem R$ 1.000, no final do mês o cara espremeu, tirou R$ 1.000 para colocar em anúncio. Eu defendo que eu prefiro que ele aprenda a fazer, porque o anúncio, diferente do conteúdo, ele vai investir uma única vez. Sentar no computador, pegar o anúncio e colocar para rodar. E aí, no máximo, uma vez por dia, em 10 minutos, vamos dizer assim, sentou, olhou o número, tá pronto. E ele vai investir R$ 1.000. Se ele tivesse que contratar alguém, ele vai ter que contratar alguém que nem é tão experiente, às vezes vai pagar ali, sei lá, R$ 500 para um gestor iniciante e ele não vai fazer um bom trabalho. E não é porque ele é ruim, não, é porque ele não entende de negócios. Você entende do teu negócio e às vezes a pessoa vai usar um exemplo errado. Vou te dar um exemplo absurdo. Uma empresa me procurou para uma consultoria e eles estavam fazendo assistência funeral para pastores. Eles queriam que os pastores vissem aquele plano e aderissem para levar para as igrejas deles. Certo. A comunicação toda estava errada, porque eram imagens que tinha cruz, capelas. Então, assim, remetia mais à igreja católica. Certo. Quem fez isso? O gestor de tráfego. Então, assim, ele não entendia os elementos básicos que faziam chamar a atenção. Então, dito isso, essas empresas maiores, não. Porque as empresas maiores, elas têm uma pressão maior. Ela investe muito mais, mas ela espera um resultado maior. E é onde entra o nosso trabalho. Hoje, uma boa empresa de tráfego pago, ela acompanha no processo como um todo. Vou citar um exemplo dessa imobiliária. Lá a gente ajudou a empresa a contratar um CRM, que é o sistema onde os corretores eles precisam dar o feedback para o lead ali. Entraram 10 leads hoje. Ele precisa, no final do dia ou em tempo real, sinalizar. Ó, dos 10 que entraram, 5 atenderam o telefone. Dos 5 que atenderam, 3 agendaram visita. A visita foi para quando? Tem que estar tudo lá. E isso eu acompanho junto com a empresa. Pode acontecer do problema ser... Aí vamos pegar agora por etapas. Onde pode ser o problema? O problema pode ser no fechamento. Então, a gente tem hoje, eu também faço treinamento corporativo, que inclusive a empresa que eu participei na semana passada do podcast me encontrou pelo LinkedIn, foi lá, colocou assim, palestrante marketing digital, Sebrae ou Rio, alguma coisa assim, me encontrou. E eu fui lá e dei um treinamento para o comercial deles. Porque às vezes, Marcelo, mensagens... troca de mensagens bobinhas se perdem. Por exemplo, o cara te mandou uma mensagem. Pô, Marcelo, tudo bem? Vi que você teve interesse aqui em um apartamento aqui na Barra. Aí você, pô, vi sim, me manda aí o material que eu dou uma olhadinha depois. Cara, você tá fazendo um monte de coisa. E aí, às vezes o cara chega no final do mês e dá pra mim lá um relatório. Ó, dos 100 leads que você mandou, cara, ninguém fechou. Aí quando é online, eu falo assim, me manda uns prints de algumas conversas. E aí o vendedor... Tem vendedor comissionado e tem só atendente. O atendente geralmente comete esses erros. Aí manda os prints, tá lá assim. Pô, quanto que é esse kit aqui de cerveja? Pô, R$ 997, vai assim... parou de responder quando eu mandei o preço. Não é. Você mandou o preço de uma forma errada. Pô, Marcelo, que legal que você está interessado no nosso kit. Pô, deixa eu te falar, qual o seu endereço? Tá entendendo? Essa conversa... Às vezes falta pela pressão do ambiente e a gente vai lá e dá um treinamento ou indica um treinamento online, mas a gente acompanha isso. Vamos dizer que não, os vendedores são bons, está tudo funcionando. Então eu posso estar gerando um lead desqualificado, que aí não tem a ver mais com o algoritmo. Tem a ver com a mensagem que eu coloco no anúncio para atrair essa pessoa. Se eu coloco assim no anúncio... Você que sempre sonhou em ter um apartamento na Barra da Tijuca, essa é a sua oportunidade. Clique aqui e saiba mais. É uma mensagem. Se eu falar assim, se você sempre sonhou em ter um apartamento na Barra da Tijuca e tem R$ 20.000 de entrada, essa é a sua oportunidade. O público é o mesmo, mas a mensagem, eu coloquei um elemento que eu chamo de qualificador ali e o outro não. Então, coisas como essa...
entram na minha experiência ali na hora de... É tipo, eu brinco que é igual uma mesa de som ou uma mesa de corte, igual o Kleber tá ali. O cliente chega para mim e fala, ó, Herbert, essa semana, cara, o lead tá vindo ruim. Aí eu tenho um botão lá que eu mexo, né? Um botão, entre aspas. Ó, essa semana, cara, tá ruim. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um treinamento semana retrasada para uma empresa de piscinas. Os caras estão com problema para vender piscina. E aí, assim, Aí eu fiz um teste com alguns dos meus alunos, que eu tenho alunos que são gestores de tráfego. Gente, o que vocês acham que está acontecendo? Aí coloquei um print, né, preservando os dados do cliente. E a galera, as teorias mais absurdas possíveis. E aí eu falei assim, algum de vocês se perguntou qual estação do ano nós estamos? Aí a galera, caraca, é mesmo, caraca, faz sentido. Então, assim, é uma coisa óbvia que o gestor enxerga, mas que o gestor de tráfego não enxerga. E aí a gente começou a construir uma narrativa em cima do inverno mesmo. Falou, não tem como negar que é inverno, mas se o cara começar a obra da piscina dele agora, se ele comprar agora, quais são as vantagens? E aí não teve nada de ferramenta. A gente mexeu na estratégia mesmo da copy, que a gente chama, né, da história. Então são essas coisas que eu ensino para os alunos e falo para ele, ó, você que tem que saber isso, porque você vai pagar o gestor, ele vai fazer, se não for bom, no primeiro mês dá resultado, no segundo para de dar, terceiro, às vezes o quarto, o gestor já saiu da operação, botou estagiário, e aí quando vai ver, você vai perder o contrato, você não vai gerar resultado. Eu desenvolvi um e-book para para um marketing médico por causa disso, porque a gente pegava as secretárias ali e começamos a perceber que a secretária não sabia vender, não é a função dela, não foi contratada para vender. E eu comecei a trocar ideia com as secretárias. Na verdade, Herbert, desculpa interrompê-lo, mas dentro de uma empresa todo mundo tem que ter a função de venda, né? Eu concordo. Ainda que não seja do comercial. Eu também, eu porque concordo. Atendimento, até a pessoa que cuida, que zela pelo ambiente, né? Cuidar, né, da apresentação, tudo, né? Faz parte da questão da venda. E às vezes tem muitos profissionais que eles estão fazendo aquilo há tanto tempo que eles esquecem que aquilo é um diferencial e param de usar isso nas mensagens, nas comunicações. Vou dar um exemplo. A gente atende clínicas que estão em ótimas localizações na Barra da Tijuca, por exemplo, que às vezes a pessoa ela olha e não vê isso como um grande diferencial, não cita isso. Às vezes o médico, ele está mensalmente em algum congresso, em alguma especialização, ele não cita isso porque ele pensa que ele citar aquilo, não, é porque eu não gosto de compartilhar a minha vida. Mas eu falo para ele, não é a sua vida, você está num congresso de medicina, se especializando. Então você acha legal postar... E é de verdade, você acha legal postar uma foto nesse congresso? Eu falo, cara, não é legal, é obrigatório. Porque a percepção do teu público, quando olhar aquilo, vai falar, aí, ó, o médico está fazendo um curso de Botox avançado. Então, as peças começam a fazer sentido quando, lá na ponta, o atendente, né, como você citou, que às vezes ele não entra com a cabeça de vendedor, mas ele tem que ser vendedor, ele fala assim, pô, tudo bem, Marcelo? Então, Marcelo, eu vi aqui que você está interessado em fazer um Botox. Só para reforçar aqui algumas questões, hoje os top 3 Botox no mundo, toxina botulínica, né, o termo técnico, são esses aqui. E nós temos esses 3 aqui na clínica, a doutora é especializada. Cara, faz essa cópia. Aí, às vezes, o atendente fala assim, mas se eu fizer isso, eu encher a pessoa de mensagem. Eu falo, cara, pede licença, explica. Olha, antes de te enviar esse preço, eu vou só fazer uma explicação aqui, técnica. E, às vezes, é isso que vai fazer você fechar, porque, ainda mais nós, homens, somos leigos. A gente fala assim, cara, fechei lá mesmo. A mulher falou que ela usa as melhores Botox, eu confiei. É tipo isso, né? Então, o diferencial tá aí. É bacana isso. Ou seja, a tua função é muito mais do que você preparar a pessoa, é de mostrar para ela que ela tem que se dedicar também, né? Porque ou preparar isso, né? De você preparar, que eu digo, você dá as ferramentas para ela, né? Você ensina, né? Você olha, isso aqui tá aqui, você tem essa ferramenta, mas não adianta nada. Se você simplesmente for no 2+2 aqui e você não enxertar com essas informações, com esses detalhes que eu tô te passando aqui, poxa, a chance de sucesso, ela cai pela metade, né? Eu acredito, né? Mas isso, eu sempre vejo como a pessoa sabe fazer, ela só vai esquecendo. Quer ver um exemplo? Já teve situações da gente ir com a empresa para produzir conteúdo para alguma empresa. E aí o cara fala assim, não, mas eu não sei falar em vídeo, não gosto.
faz o seguinte, senta de frente aqui comigo e me explica como funciona o seu tratamento. E aí, às vezes, a gente bota a câmera assim, né? Como se fosse a terceira pessoa. Aí a pessoa, olha, você já fez isso? Aí a pessoa já começa com uma pergunta. Aí você fala assim, não, cara, isso daqui é assim. Aí a pessoa sabe vender, sabe explicar. Só que quando ela vai para a internet, ela, às vezes, ouvindo ali conselhos de pessoas que não entendem, ela começa a não usar os termos que ela deveria usar, não vender, não persuadir. Então, isso vai limitando a comunicação dela. E o tráfego pago, eu falo isso para empresário, ele só faz o quê? Ele te dá a visibilidade. Se por acaso, né, voltar ao exemplo da pizzaria, o delivery foi ruim, né, demorou, a pizza não foi boa, O motoqueiro chegou buzinando e acelerando a pô, moto sem o miolo lá, fazendo barulho, pô. cara, isso Né? acontece muito, assim. Por isso que hoje eu prefiro que a pessoa, mesmo que ela delegue depois, ela faça o curso de tráfego. Porque lá dentro eu falo exatamente essas coisas. E aí já aconteceu várias vezes de algum aluno falar assim: caraca, eu perguntei para o meu gestor de tráfego o que era isso, ele falou que não sabia nem o que era. Por exemplo, eu tenho uma Então não é aula lá. gestor, né? Então É é porque entregador, né? Do é tráfego. porque hoje é muito comum, e eu até defendo, né, que hoje eu prefiro vou brincar assim, né, usar um termo moleque, eu prefiro que um moleque hoje ele aprenda alguma coisa de tecnologia e saia trabalhando do que ele aprender uma coisa errada. Só que às vezes passa do limite, né? O cara ele aprendeu tráfego pago hoje, amanhã ele vai bater na porta, porque alguns cursos de tráfego ensinam prospecção. Então o cara vai no direct, eu vou no direct dos meus clientes, tá lá cheio de mensagem. Oi, tudo bem? Vi que você é um grande profissional, queria fazer teu tráfego. E aí você fala, pô, legal. Então tem uma coisa que eu ensino lá dentro, que é parcerias. Por exemplo, você tem o jornal e você tem uma base muito boa de usuários. E você tem, teoricamente, ali seus e-mails, a sua lista. Pô, mas você queria agora oferecer assinaturas, sei lá, por exemplo, para um público-alvo que seja cliente de uma livraria. Tem como fazer essas collabs que a gente chama estrategicamente. Eu posso ir lá dentro da livraria, respeitando, obviamente, a LGPD, e fazer conexões de público-alvo dentro das plataformas. Então, isso, quando você ouvir, você vai falar assim, cara, isso é interessante. E aí você não vai, você não vai esperar que o seu gestor faça isso, você vai falar assim, ó, cara, eu vi um negócio que o cara explicou sobre cruzamento de público-alvo, eu tenho um cliente aqui que tem uma concessionária, eu quero cruzar. Ah, legal. O cara sabe fazer, mas ele não vai partir dele a iniciativa, tem que partir de você. Então, assim, é um mundo que você tem que começar, né? Às vezes a gente fala assim, quem está ouvindo, assistindo a gente, pensa assim, cara, mas é muita coisa. Não, começa assim. Vai lá e faz o teu primeiro anúncio, bota um exemplo, R$ 20 por dia, que vai dar aí R$ 600 por mês, e no final do mês faz os seus números lá. Pô, Herbert, ó, eu alcancei tantas pessoas, recebi tantas mensagens, eu acho que no mês que vem, se eu tivesse um vendedor aqui, seria melhor. Tá, Ótimo. assim, você está falando a pessoa colocar essa quantia, mas como é que ela vai mensurar o retorno? Você também dá essa dica? Porque Sim. uma coisa é fato, você deu um número mensal agora, R$ 600. E a pessoa precisa saber que ela não está dando dinheiro para a meta, ela está investindo no negócio dela dentro da meta. E você diz para ela assim: teu negócio é pizzaria. Para te dar retorno, né, no mínimo, ou ideal, eu acho que é que você invista essa quantia aqui. Então, Eu vou pegar, tá. antigamente, eu me formei na década de 90, né, em Uhum. jornalismo. Naquela ocasião, eu lembro que o curso de jornalismo, ou aliás, era curso de comunicação social, né? Eu ainda acho que é assim, os 2 primeiros anos são básicos. Eu estudei na extinta Gama Filho, que era comunicação social, que depois se habilitava a jornalismo, publicidade ou relações públicas, né? Uhum. Ou seja, os 2 primeiros anos era básico para todos esses cursos. Então, aprendi um pouco sobre publicidade, um pouco sobre relações públicas, e eu me recordo das matérias de publicidade que, na ocasião, a Coca-Cola investia 3% da tua receita bruta. E, se não me engano, se não me falha a memória, era o recomendado para as empresas investirem em marketing, Uhum. né? 3% da sua receita
bruta, se eu não me engano, que deve ser aplicado para poder você ter um bom retorno, aquela coisa toda, você manter. Vamos trazer isso para dentro agora com a nossa conversa. Você entra numa conversa assim com os teus alunos, orientando ele a um valor para que ele possa direcionar, baseado na receita deles, né? E também acompanhar se aquele investimento está atendendo a meta deles de resultado? Sim, sim, mas isso é muito individual. E aí, quando eu falo isso, boa parte dos clientes já ficam assim, putz, cara, isso é meio papo furado. Mas não é. Por quê? Porque vamos continuar o exemplo de pizza, né? Tem algum patrocinador de pizza aqui? Não. Não, né? Tô sem Então não vou citar ninguém. Tô Então sem não- patrocinador, mas pode citar, não tem problema não. Tá. Quem sabe venha a ser o nosso patrocinador a partir de agora. Mas vamos pegar um exemplo, sem citar. Essa pizzaria, ela chegou no bairro ou chegou na cidade, sei lá, faz 3 meses, ela ainda não tem ainda uma boa base de clientes, não tem tantos depoimentos, enfim, o tráfego pago com ela vai ser de um jeito. Agora, o tráfego pago é o que você falou. Hoje, se você vê o logo do Jornal Atual em uma matéria e é patrocinado, não sei se pode dizer que é instintivo, eu já presto atenção. Se for um logo genérico, então isso pesa, né? Então, um patrocinado seu é uma coisa, um patrocinado meu, que às vezes eu patrocino uma notícia, né? Igual às vezes teve o evento Impulso, eu criei, não foi nem uma notícia, eu crio uma arte no formato de notícia, que é meio fake ali, só para chamar a atenção. Cara, tem um peso. Agora, uma matéria do jornal é outro peso. Então, isso vai variar, questão de investimento. Só que como que vai sair o número real? Nos primeiros 3 meses. No primeiro mês já é legal. Então, eu faço uma orientação bem básica mesmo. Eu falo assim, ó, qual seria o valor hoje que se você investisse por 3 meses, não te atrapalharia realmente no andamento do teu negócio? Aí o empresário dá um número lá. Ele fala assim, pô, eu acho que eu consigo investir R$1.000, porque já era um dinheiro que eu investia numa propaganda aqui que não está dando certo. Então, você consegue durante 3 meses. Primeiro mês você investe esses R$1.000 dessa maneira, uma campanha assim, uma assado e outra desse jeito. No final do mês você bota os números aqui. E aí a própria pessoa vai conseguir mensurar, porque ela fala assim, ó, vou pegar a mesma coisa, pizzaria. Investi R$1.000, equivalente a R$33 mais ou menos por dia. E todos os dias eu recebia 10 mensagens. E todos os dias eu vendia uma pizza. Chegou no final do mês, ela fala assim, ó, foram 330 pizzas que eu vendi. Vamos falar de retorno agora. Aí a pessoa vai começando a mexer. Pô, eu achei baixo, eu achei alto. Pô, eu achei que dá para aumentar. Com base nisso, aí ela vai ajustando no tráfego. Pô, o que você acha de fazer uma oferta? Né? Eu já vi pessoas falando assim, o que você acha de fazer uma oferta? Se fosse na terça-feira e a sua pizza ao invés de X custasse Y, pô, aumentaria. Então, aumenta. Então, esses botões é só o empresário que consegue detectar, entendeu? Existem ferramentas já prontas que você oferte para os seus alunos para poder medir essa questão? Ferramentas não. Tem uma O cara, basicamente o cara tem que anotar mesmo, né? Ele recebeu lá um WhatsApp, se alguém ligou, se alguém pediu, aquele velho assim, oi, você ficou sabendo como, né? As pessoas fazem isso? Então, fazem. Tudo É importante medir, né? Sim. Como é que... eu Até digo, para poder saber se o resultado realmente está acontecendo, né? tudo que é vendido 100% na internet, ou seja, é 100% mensurável, é muito mais fácil. Eu vou te dar um exemplo. Meus cursos. Será que às vezes não, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma marca preferida, eu tenho, vamos dizer assim, uma pizza preferida. Então, quando eu vou pedir, eu já vou nela, né? Não é porque ela fez aquele marketing e tal que me conquistou. Eu já sou cliente, né? Então, aí entra outro ponto sobre retorno também, que não tem uma ferramenta, mas a gente leva em conta, que tem um termo americano, que é Lifetime Value. Basicamente, é o tempo que o cliente passa com você. É o valor, né, do tempo, né? Exatamente. E aí, por isso que o empresário que tem que ouvir essa conversa, porque aí ele pensa o seguinte, beleza, na primeira pizza do Marcelo, eu não ganhei nada,
porque eu paguei, sei lá, R$ 30 para trazer ele para dentro da minha pizzaria e a pizza dele, no final, a margem foi essa. Tá, mas o Marcelo só vai comprar uma pizza no ano? Ou quanto você vai gastar para ele fazer uma recompra com você? Vou gastar nada, porque eu tenho o WhatsApp dele. Então você percebe que aí já entra uma outra estratégia. Pô, Uhum. contrata uma ferramenta. A gente indica muitas ferramentas. Tem ferramenta de chatbot, que chatbot é automação, que pode toda sexta-feira enviar uma mensagem para você. Pode ser um áudio. O cara pode chegar lá e botar um áudio mesmo assim. Opa, tudo bem? Ó, passando só para te lembrar que hoje tem pizza quentinha aqui saindo. A partir das 18 horas você já pode fazer teu pedido. Então são muitas coisas. E aí eu tô uma frase que eu estou usando muito agora. O marketing ele é muito importante para o empresário só delegar, só pegar um profissional ali e falar assim, cara, cuida. E aí o que ele vai medir? No final do mês o cara vai entregar um relatório para ele, aí ele vai ver lá, pô, gastei R$ 600. Aí o gestor vai falar, cara, você alcançou 50 mil pessoas. Aí ele fala assim, pô, beleza, mas a menina que atendia aqui no WhatsApp era a mesma que gerenciava o motoboy. E aí ele vai chegar no fim do mês, ele vai se frustrar, que ele vai falar assim, cara, não dá certo. E aí eu falo para ele, cara, não é que não dá certo. Você só não deu a atenção que você deveria como gestor. E não é nem como tecnologia, não. É só você olhar mesmo cada ponto. Quantas mensagens o tráfego me trouxe? X. Quantas mensagens você recebeu aqui? Como que está o atendimento? Olha a conversa. E isso vai depender, né? A gente está falando de pequeno negócio. Um ponto mais barato já é diferente. Você tem um ponto mais caro e um ponto mais barato. Pega a diferença e joga em tráfego. Contratar um funcionário para fazer uma prospecção. Cara, pega esse valor que você ia contratar por mês, coloca em tráfego e vai colocando. Vai chegar um momento que o gestor, ele vai entender que ele sozinho, vamos dizer assim, no computador, fazendo uma gestão de tráfego, ele vai fazer o trabalho de, às vezes, 2 ou 3 pessoas, vai economizar e depois ele pode contratar alguém, treinar e falar assim, ó, eu quero que faça desse jeito, porque eu tô aqui. Imagino que o jornal, você já contou algumas vezes a história, você escrevia as primeiras matérias. Então, eu acredito que foi mais fácil depois você criar os teus processos e crescer sabendo como fazer, como chegar, como entrar, como sair, como pegar aquela notícia ali. Imagina se você tivesse que montar um jornal, se você nunca tivesse... Daria também, como gestor, mas era mais difícil. Quando você conhece o que você está fazendo, você tem mais chances de ir adiante, né? Sim. De fato, né? É. Então, você conhecendo, por exemplo, nesse caso específico, tá falando de tráfego, eu tenho dificuldades, né? Às vezes eu faço perguntas burras, o Kleber me ajuda bastante, né, Kleber? Às vezes eu chego para você e eu faço umas perguntas assim, pô, Kleber, mas mas né? Aham. E eu preciso conhecer, eu sei que eu preciso, Sim. porque eu vejo que não tem outro caminho, até para mim, ainda mais, o que eu entrego? Né? Eu entrego informação, né? Eu imagino que todos queiram se informar, mas até que ponto? Então, assim, é, você está passando a mão no celular, né? A nossa vida hoje está nele, né? De várias formas. E às vezes você não sabe, mas aquela notícia é importante para ti, então tem que fazer chegar até você. Sim. Organicamente isso já não está sendo mais possível. Ou também tem uma situação que aí, ó, quase uma consultoria grátis aqui. Opa, seja bem-vindo. De repente, pode ser uma questão porque hoje você tem vamos destrinchar o Instagram. O Instagram hoje você tem várias posições ali. A primeira delas é o feed, que é o que eu vejo que vocês usam mais, que é a foto ou uma arte. Isso caracteriza como um post para o feed. Essa entrega ela é feita 90% para quem já te acompanha. Já o Reels, que é o vídeo curto, não. Ele tenta entregar mais para quem não te segue. Então, de repente, você pode fazer uns testes modificando o formato da tua notícia. Pô, como seria? Se eu pegasse, aí pode ser uma IA, ou você pode vir O aqui e repórter que fez fazer... aquela matéria pega o próprio celular dele. Oi, gente, Isso. acabei de fazer uma matéria aqui, né? O podcast lá com o Marcelo e o Herbert. Então, pô, assista lá no YouTube, tá maneiro a conversa, hein? Vocês vão gostar. Exatamente. Aí você vai lá e faz o primeiro. Aí você fala assim, pô, o alcance foi legal, mas poderia ser melhor. Aí você já entra um pouco no mérito de copy, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui.
Você já ouviu falar no... Vamos pegar o termo técnico copy, para quem não entende, Tá. dizer que A copy basicamente a escrita, né? A gente chama a escrita persuasiva. Ou seja, você vai fazer a postagem e vai acompanhar com uma informação que é o copy. Isso. Por exemplo, Ó, viu? Já sei alguma coisa. porque geralmente a gente fala assim, copy para Reels, né? Eu chamo Reels, né? Reels. Geralmente ela tem um gancho inicial muito forte, que é assim, você não vai acreditar no que aconteceu na inauguração do Nova Expo Itaguaí, um exemplo. Isso daí chama atenção, né? Não- Eu detesto essas coisas. Pois é, mas você pode usar o seu tom. Por exemplo, tem gente que é mais sensacionalista, Certo. mas você pode usar o seu tom. Por exemplo, assim, se eu te dissesse que a inauguração do novo centro comercial de Itaguaí foi um sucesso. Eu fiz uma matéria lá completa, mostrando passo a passo, e no final ainda teve uma situação muito interessante que aconteceu. A matéria completa está lá no site. Você pode dar o teu tom. Eu também não sou muito do buscar a agressividade. Às vezes eu uso muito a curiosidade. Uhum. Por exemplo, eu vendo um produto para corretor de imóveis, que é um planner mesmo imobiliário, né? Que a pessoa tem postagens para o ano inteiro. Eu falo assim, imagina se você, durante um ano inteiro, não tivesse que pensar em quais conteúdos você pudesse publicar. Ficasse assim, na beira da praia, só alguém fazendo tudo por você, mais ou menos isso. Eu gosto de usar essas situações. Mas você pode pegar e começar a fazer esses vídeos e testar durante 10, 15, 20, 30 dias e pegar algumas matérias e fazer os resumos. Pegar algumas matérias, alguns cortes também e colocar. E aí você vai ver se a sua entrega vai aumentar. Porque às vezes o tráfego pago, ele vai ajudar bastante, mas nem sempre ele poderia ajudar mais. Lá dentro tem uma aula lá que eu chamo de testes, que a própria Meta recomenda, que é o teste AB. Eu posso continuando no exemplo da matéria. É uma matéria onde você fez um vídeo com... Vamos lá, um exemplo. Você tem um vídeo com o prefeito, uma entrevista curta, você tem um link para o site com o prefeito e você tem, de repente, uma foto com o prefeito. Você pode colocar as três dentro de uma campanha só e a própria Meta te diz, ó, no teu teste AB, o vídeo performa melhor. E aí você fala, caraca, a Meta tá te dizendo, você investiu R$50, ela falou, ó, o vídeo para você é a melhor ferramenta. E assim vai. Então, tem como você testar esse recurso e depois você leva para o orgânico, né? Que eu acho que é um bom caminho, entendeu? Legal. Para as pessoas te encontrarem, como é que elas vão fazer, Herbert? Instagram, né? Tem o meu site, vamos começar pelo site, né? ebertsilva.com. Lá dentro do meu site eu tenho todos os meus... Todo o meu lá. Eu tenho quase uma loja virtual mesmo, né? Só que de infoprodutos, cursos, treinamentos. E algumas coisas do meu cotidiano eu compartilho no Instagram, é @ebertsilvaweb. E aí tem o evento Impulso também, que a gente acabou não... Vamos falar sobre o Impulso. Tá com tempo aí? O ano passado eu até participei de um de um Talks lá, que a gente Talks falou sobre novas... com o Jonathan, né? É. Né? Falando do podcast, né? A gente conversou sobre novas formas de conteúdo, né? E foi também, assim, a nível de negócios, o evento Impulso foi também um produto. A princípio foi criado para ser um produto, porque assim, né, vamos falar bem estrategicamente. Eu tenho uma empresa de marketing na região. Hoje a gente tem 2 escritórios, na verdade. A gente abriu um escritório ali no Barra Office. Eu fico 2 vezes por semana lá, 3 vezes por semana aqui. A cidade ainda está começando a respirar marketing digital. Então eu falei, cara, o serviço para eu ter negócio aqui, ter mercado aqui, demora, né? E não são todas as empresas. Os cursos também não, porque tem empresário que começa agora e ele não adianta. Se você pegar ele e falar, cara, senta no computador e assiste uma aula, ele não vai. Já um evento presencial tem uma barreira de entrada muito menor. Ó, vai ser ali, pagou, entrou. Então o Evento Impulso surgiu disso e aí a gente recebeu essa oportunidade já pela segunda vez de fazer dentro da Expo mesmo. E no primeiro ano, que foi o que você foi, foi muito legal. Foi um dia só. Esse ano já foram 2.
E, inclusive, assim, foi absurdo. A gente teve a lotação máxima, né? Pela quantidade de cadeiras lá que a gente Certo. teve. E a gente fez uma abordagem bem legal, que as pessoas iam passando, a gente já ia chamando. Pô, você é empreendedor? Eu coloquei 2 meninas entrevistando. Pô, você é empreendedor? Vem, tá acontecendo evento aqui. Então, lotou, tivemos lá boas pessoas. Tivemos a imprensa lá, tivemos vocês, tivemos outros veículos, a Band também, cobrindo o evento. Então, foi muito bom. E também a pessoa tem como seguir lá, né? @evento impulso. Ele é um evento que reúne líderes, empreendedores, influenciadores. A Agnes, né, a esposa do nosso amigo Kleber, participou e a gente colocou um vídeo lá muito legal essa semana, porque a gente pegou exatamente esse momento que ela subiu no palco e ela falou assim: o que me trava mais de crescer, isso em 2020, se eu não me engano, ela lá ainda assim bem tímida, o que me trava de crescer é eu tenho vergonha de falar do meu produto, eu tenho vergonha de gravar vídeo. E aí tem o vídeo completo da gente dando conselho para ela. Cara, faz assim, ó, pega o seu celular e grava o seu produto. Não se grava o seu produto. Depois você vai criando confiança e vai... E esse ano, que aconteceu o evento Impulso, ela estava em uma tenda lá dando aula de gastronomia, né? A parte de... E aí a gente falou assim, cara, olha só, né? Compartilhamos um vídeo e mostramos para ela. E ela falou, cara, exatamente, nesse momento aí foi assim, abriu a cabeça dela, né? Então o impulso, ele é isso, ele é esse impulso mesmo, é esse start para a pessoa, a partir dele, seguir um caminho, né? Não é um conteúdo técnico, é um conteúdo para a pessoa sentir esse impulso inicial e dar super certo. Então hoje a gente vai ter uma edição ainda esse ano, que vai ser no Tulipim, a gente sempre faz lá. Já tem data já? Para quando? Não, vai ser A gente não definiu oficialmente a data, não, mas vai ser. A gente está programando para fazer já agora na segunda semana de setembro. Mas pode ser que mude. A gente ainda tem um período eleitoral aí no meio, tem alguma coisa que pode tirar um pouco a atenção, aí a gente está, talvez, tentando deixar para depois. Mas é isso, assim, a gente está. E a gente lançou dentro da Expo um negócio chamado Impulso Academy, que a gente criou uma plataforma de cursos mesmo, de infoprodutos, com boa parte das pessoas locais. A gente vai vender para o Brasil todo, mas a gente quer trazer muitas pessoas, inclusive, se você topar, Opa, eu quero te convidar para você... A gente vai ser no formato de bate-papo, para a gente falar sobre jornalismo, negócios também, né? Porque você criou um negócio, né? Você falou de pioneirismo, você criou um negócio na cidade que também teve a questão do pioneirismo, mas que se mantém, né? Até hoje você está aí abrindo novas frentes, novas formas de comunicar. E a minha ideia é fazer isso, trazer pessoas como você e a gente gravar isso, igual está sendo gravado, só que a diferença é que eu vou começar a anotar aqui com as pessoas, vou pausar um pouco do que você está falando e vou falar assim, ó, tá vendo? Você que tem um negócio, olha só o que o Marcelo está trazendo aqui. E a gente vai gravar várias aulas assim. Eu já convidei algumas pessoas que são de outras áreas também, e aos poucos transformar isso numa plataforma mesmo, onde a pessoa paga uma assinatura e ela tem ali cursos, e-books, manuais, chama Impulso Academy também. legal isso, hein? Legal. Pô, muito legal, eu gostei bastante dessa parada também. Você é suspeito, né? Eu gostei porque eu falei assim, as pessoas, elas estavam muito... Aqui a gente tem uma deficiência muito grande eu acho que de ensino, assim, né? Você provavelmente... que viu os negócios se formarem, você vai no feeling, né? Você vai... Hoje, uma pessoa que está começando, ela não tem tipo assim, uma cartilha. Eu acho que isso... É, verdade. Apesar que hoje, na verdade, a gente tem a internet que te ajuda a Sim. pesquisar e tudo mais, né? O que você está propondo aí vai facilitar em muito, porque tende a você trazer pesquisa e entregar já a coisa já meio que mastigada e pronta para as pessoas. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Sim. Na nossa época, lá atrás, era mais difícil, Pô, né? bem mais. Você Pô. tinha que sambar, suar e ir lá na fonte e beber daquela água lá do conhecimento para poder aprender alguma coisa, né? Não, e tem também, né, você citou a internet, mas tem também uma coisa que às vezes a pessoa não consegue fazer, que é adaptar a localidade. Porque aqui a gente está numa cidade que não está tão conectada ao centro do Rio, por exemplo, a ponto de
eu sei por quê, né? Às vezes eu uso um pouco do jornalismo. Eu tenho umas entrevistas do meu Instagram que eu perguntando para as pessoas assim mesmo na rua, comércios, né? Pô, o que é tráfego pago? Aí, cara, assim, as pesquisas que eu fiz em Itaguaí, 9 a cada 10 que eu entrevistava não sabiam. Aí eu fiz. Tráfego pago é quando você tá na rua, na estrada, e tem que pagar o pedágio. Mais ou menos isso. E aí eu fui num evento muito louco chamado Expo Favela. Olha só. Aham. E aí me deu É um baita do evento, né? baita evento. Foi na Cidade das Artes, ano passado, esse que eu fui. E aí eu falei assim, cara, me veio um start assim, eu falei assim, vou perguntar sobre tráfego aqui. Só que eu perguntava com meio que com duplo sentido. Eu falei, cara, é um risco. Eu falei assim, e aí, você usa tráfego? E aí a pessoa, no primeiro momento, né, Expo Favela, tráfego. Aí eu, tráfego. Uso tráfego pago, não sei o quê. Então, assim, a diferença das perguntas que eu fiz aqui para que eu fiz lá, e ainda com duplo sentido ali, lá foi o contrário. 8 a cada 10 sabiam e usavam. E eram empreendedores na mesma faixa, porque lá eu entrevistei pessoas que estavam em estandes, pessoas que vendiam gelo, pessoas que vendiam bronzeamento, outras coisas assim do tipo, buffet para festas. Então, a localização impacta em como a pessoa consome o conteúdo, porque ela olha para o lado e fala assim, cara, o que está todo mundo fazendo? Ah, está todo mundo anunciando nesse painel de LED aqui. Cara, então eu tenho que estar aqui. Lá não, lá a galera fala, ó, tá todo mundo fazendo tráfego pago, cara, você tem que fazer também. Então, nesse dia eu entrevistei essa galera, entrevistei um cara da Meta, inclusive, lá, o Theo Rocha tá no meu Instagram, e entrevistei o Renê Silva, entrevistei uma galera por causa disso, falando de tráfego pago, e foi surpreendente. Então, aqui na cidade, eu acho que falta um pouco disso, assim. E eu vou usar a força do presencial, que é o impulso, para trazer essa questão para o online também. Bacana. Então, isso é legal. Bacana, gostei, hein? Pode contar comigo, Pô, estarei então lá. fechado, hein? Tá boa. registrado aí. Kleber também. Kleber, E conta com o certeza, jornal que a gente vai lenda divulgar viva. o evento, pode ter certeza. Pô, show, beleza. Pode Tamo contar. junto, beleza. Herbert, obrigado, cara. Pô, valeu, prazer, Foi cara. muito boa essa conversa. Valeu. E eu espero que a todos aí, esclarecedora. E chamem o Herbert. Como é que é? Herbert Aí, Silva. Herbert Silva Web, lá no Web. Instagram, ou herbertsilva.com no Google, lá vai aparecer meu site. É isso aí, ó. Vamos lá que eu depois quero fazer esse curso, hein? Já tá a matrícula, acesso vitalício. Manda um e-mail do Marcelo aí, tá acesso vitalício lá na plataforma. Olha, eu vou querer fazer mesmo, hein? Pô, show, com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Beleza, tamo junto. Valeu? Gente, pô, obrigado aí pela audiência de vocês. Grande beijo, tá? Tudo de bom e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.